Ok, pessoal, vamos à resolução da questão 40, segunda questão da prova 2017.2 de Física da UES. Essa questão é uma questão de eletricidade e ela aborda conceitos básicos de eletricidade. Acompanhe comigo, por favor, a leitura da questão. Questão 40 diz: a lei da física que estabelece uma relação linear entre corrente elétrica e diferença de potencial é a lei. Item A, lei da inércia? Não. Essa é a primeira lei de Newton, da mecânica. Item B, lei de Ohm? Sim, pessoal, é a lei de Ohm. É o item B a resposta correta dessa questão. Veja, o físico chamado George Simon Ohm, ele estabeleceu uma relação importante entre a corrente elétrica que atravessa o resistor e a DDP que ele está submetido. Deixa eu explicar um pouco melhor essa relação que ficou conhecida como sendo a primeira lei de Ohm. Você tem aqui um resistor elétrico, R. Esse resistor elétrico, quando suas extremidades são ligadas aos polos de uma bateria, estabelecemos assim uma DDP, uma tensão elétrica, uma diferença de potencial entre os polos desse resistor. E a partir do momento que essa DDP é estabelecida, nós temos a passagem de uma corrente elétrica aí nesse resistor. O que foi que Ohm percebeu? Que quanto maior fosse essa voltagem, essa DDP, maior era a corrente elétrica que atravessava o resistor. Se ele diminuísse essa voltagem, a corrente elétrica que atravessava o resistor também diminuía a sua intensidade. Sendo assim, ele percebeu que essas duas grandezas, diferença de potencial e corrente elétrica, eram grandezas diretamente proporcionais. E ele escreveu a seguinte equação: U é igual a R vezes I, ou seja, a DDP, a diferença de potencial nos terminais de um resistor, é igual à resistência elétrica oferecida por esse resistor, vezes a corrente elétrica que o atravessa. Sendo que, se você aumentar a DDP, você também aumenta a corrente elétrica. São grandezas diretamente proporcionais. E essa equaçãozinha ficou conhecida como primeira lei de Ohm, em homenagem ao cientista George Simon Ohm. Ok? Por que ele fala que essa lei é uma grandeza linear? Porque se construirmos um gráfico para representar o que acontece com a DDP e a corrente elétrica, veja, nós temos aqui no eixo das ordenadas o valor da DDP em volts e aqui no eixo das abscissas o valor da intensidade de corrente elétrica em amperes. Se tivermos um valor aqui, por exemplo, de 0,1 amperes, nós vamos ter um certo valor da DDP, digamos 10 volts. Se dobrarmos o valor dessa corrente elétrica, ou se dobrarmos o valor da DDP, melhor fazer assim, para 20 volts, nós vamos ter que a corrente elétrica que vai passar pelo resistor também vai dobrar. Ela vai para 0,2 amperes. Se dobrarmos, mais uma vez, o valor da DDP para 40 volts, vamos observar que o valor da corrente elétrica também dobrará para 0,4 amperes. E assim sucessivamente, pois essas grandezas são diretamente proporcionais. O gráfico resultante dessa experiência é uma linha, deveria ser uma linha reta, desculpe aqui, ó, que passa pela origem do nosso gráfico. Isso é uma característica dos resistores ôhmicos. Resistores ôhmicos. E você tem que, esse gráfico mostra que essa equação, essa lei, ela é uma lei linear. Ela se comporta de forma linear, seu gráfico é uma linha reta. Ok, pessoal? Foi só para a gente relembrar esse conceito básico de resistores, a primeira lei de Ohm, essa relação importante que fala das grandezas da corrente elétrica que passa por um resistor e a DDP, pelo qual ele é estabelecido. Ok? Então, o item correto da questão, item B, é a lei de Ohm. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá.